Então vamos criar o primeiro método, que vai ser o primeiro método de registrar. Se você vier aqui no site abaixo, onde nós temos os métodos aqui ao lado, e clicar aqui em Register Successful, você vai ver que o que você precisa passar, né, para utilizar essa API é 2 campos, e-mail e senha. E aqui o que ele vai trazer para você, vai te devolver, vai ser um token, ou seja, ele vai me retornar alguma coisa vinda aqui, né, através do método JSON. Toda vez que você tem um retorno desse tipo, é um retorno que a sua API te dá via método JSON. Depois nós vamos criar a nossa API e vocês vão ver na prática essa criação do token, né, que é o objeto de devolução. Então vamos lá. Vamos aqui então criar o nosso método, que eu vou chamar de criar conta, bacana. Criar conta precisa ter 2 campos, como nós vimos, um e-mail e uma senha. Beleza. Esses 2 campos, que são e-mail e senha, nós vamos então estar chamando aqui, passando para essa API. Então, eu vou criar aqui um return new, vamos utilizar um promise, ok. E aqui dentro desse promise, nós vamos passar os objetos, né, bindado. Então, eu vou colocar aqui sinal de, eu vou até dar um Ctrl+, que é aquela estrutura que eu mesmo não curto muito, que é do Angular, né? Toda vez que você for executar algo, você tem que colocar igual, sinal de maior que, e passar essas informações dentro aqui das chaves. Caso tenha algum problema, caso dê algum erro também, nós podemos recuperar através do erro utilizando o mesmo recurso. O que eu vou trabalhar aqui? Aqui eu vou definir um objeto, né, que vai ser do tipo resolve. Sempre que você for passar outro parâmetro aqui, você abre novamente o parênteses, descreve os parâmetros, né? Então vou utilizar um resolve e vou utilizar também um objeto do tipo reject. Já vou falar para vocês sobre cada um desses objetos aqui, como que eles trabalham. E aqui nós não podemos deixar ele fechando. Tem que deixar ele fechando, na verdade, vou dar um Ctrl Y aqui no final. Pronto. Todo esse método tem que estar dentro dele. Percebam que ele estava dando um erro, né? Então eu passo os parâmetros, faço a abertura aqui da minha chamada e fecho aqui no final. Essa estrutura é a estrutura na qual eu falei que eu particularmente não gosto muito, mas nós temos que trabalhar dessa forma. Vamos declarar aqui uma variável primeiro então, que vai ser a variável que vai receber esses dados. Eu quero armazenar dentro dessa variável de dados 2 objetos, porque eu tenho 2 objetos. O meu primeiro objeto vai ser o e-mail. Vamos colocar aqui que vai ser o próprio objeto que ele manda ali, né, via string, vírgula, e você pode declarar quantos você quiser. O segundo vai ser a senha. Pronto, beleza. Então vou passar só esses 2 porque a API só precisa que eu passe essas 2 informações. Aqui nós vamos colocar o seguinte, vamos pegar ainda dentro desse método através do post http://post e vamos executar a nossa API. A nossa API fica onde? Em this.api, que foi o URL, na verdade, né? O nome da variável que eu criei aqui, ó, é o URL. Então, primeiro, quando eu dou um post, um get ou o método que seja, o que eu passo primeiro? O endereço da minha API. Então, estou pagando aqui o endereço da API, que é esse this.url. Ok. Só que aqui eu tenho que concatenar, porque não é só o endereço da API, eu tenho que passar também qual a API que eu vou estar consumindo. Essa aqui, ó, register. Eu não vou colocar o API porque ele já está lá, então é só colocar o register. A barra também já está, deixa eu confirmar isso aqui. Ó, já está, então perfeito, ficou mais fácil ainda. Eu só concateno aquele endereço, no caso com register. Beleza, eu estou acessando a minha API de registro. Depois, quando eu tiver, aqui por enquanto eu só estou consumindo, que a API já está criada lá, mas não se preocupem porque nós vamos criar ainda APIs também passo a passo. Vamos primeiro entender como que elas funcionam, entender como é o consumo, né, e depois nós faremos isso. Primeiro parâmetro, então, quando você chama ou executa uma API, pode ser via método post, né? Via método get não, via método post nós temos obrigatoriamente 2 parâmetros. Onde está a API, qual API eu estou executando, beleza, vírgula, os dados em que eu estou mandando para o post, ou seja, os dados que eu estou inserindo. Estão onde? Na minha variável data. Pronto, então são essas as informações em que eu estou enviando. Aqui é obrigatório você dar um ponto subscribable, tá joia? Para que você consiga subscrever essas informações e passar isso para a API. O que eu vou fazer aqui então nesse método é basicamente essa mesma informação aqui acima. Então nós precisamos de bindar novamente esses dados, só que aqui nós vamos passar outros tipos de parâmetros. Então o subscribable ele vai executar isso aqui que vocês têm lá, vamos colocar aqui, ó, a mesma informação. Lembrando que se eu abrir as chaves, eu tenho que fechar as chaves e
o parênteses dela. Então, eu estou aqui devendo esse fechamento. Perfeito. Fechado essas duas informações, beleza? Nós vamos então passar esses parâmetros. Não vai ser esses mesmos parâmetros que foram passados lá em cima. Nesse caso aqui, nós vamos passar quem? O resultado que foi encontrado. E esse resultado, ele pode ser de qualquer tipo, por isso o N, porque ele não é definido como numérico, string, são dados. Então, eu estou passando de qualquer tipo justamente para não ter que fazer essa definição. E aqui dentro, então, na próxima aula, nós vamos dar sequência e vamos mandar esses dados via método JSON.